porque o MST quer uma sociedade diferente. Naquela época, quando invadiram, nós começamos a nos reunir e tal, e o que aconteceu? Numa das fazendas, a ordem foi tiro nos tratores, não acertem ninguém, mas tiro nos tratores. A violência existiu sim por parte do Sem Terra, do movimento Sem Terra. Esse sim, nós somos a vítima. Nós somos invadidos, temos nossa propriedade saqueada, destruída, queimada. Nós somos a vítima, preciso deixar isso bem claro. Somente com a ação do Movimento Sem Terra na década de 1990 é que então 100 mil hectares de terra foram desapropriados aqui na região. Mas isso representa 10% do que tem de terra grilada aqui na região, ou seja, o processo ainda vai se desenvolver no futuro. O Brasil não fez reforma agrária, não está fazendo nem vai fazer. Nós temos 500 mil famílias que topam correr o risco de ganhar a vida como sitiante. Isso é uma tremenda sorte do Brasil. E se assentar 500 mil famílias, que é o que eu calculo que exista hoje de famílias que estão dispostas a se tornar sitiantes, etc., que é a demanda, vamos dizer assim, não deve ser muito mais do que isso. Para assentar essas 500 mil famílias, eu preciso de 3% da área, todinha da área dos estabelecimentos agrícolas. Passadas 2 décadas de luta dos Sem Terra no Pontal, 6 mil famílias receberam lotes em mais de 100 assentamentos. Os acordos continuam a ser feitos, apesar das reclamações. Para o Estado seria muito mais barato pagar um salário para essa pessoa que esteja desempregada do que fazer essa reforma agrária e mantê-la da forma como vem mantendo. Hoje aqui no Pontal a gente pode demonstrar que com essa utilização da terra devoluta, hoje nós gastamos aproximadamente de 30 a 40 mil reais por cada família assentada, já com seu lote, com a estrada, com todos os investimentos do Estado dentro daquele lote. Quer dizer, é barato. O que essa pessoa iria fazer na cidade sem educação, sem capacitação? E aqui é mais fácil você capacitar dentro da sua labuta diária, dentro da terra, do que você capacitar ele lá fora. Depois de viver em acampamentos por meses ou anos, é que o trabalhador assentado vai enfrentar o seu maior desafio, seu e de todo o movimento pela reforma agrária: produzir e viver desta terra. A dificuldade é o seguinte, que entramos no lote aqui, não pega, sair dinheiro para recurso, não conseguiu sair nada até hoje. Plantemos um pouquinho desses feijão de vara, feijão maduro, um pouco de mandioca, mas pouco futuro está fazendo. Então nesse troço de senta o povo e sai financiamento e não sai, onde vai defamando o povo que vai assentado, que diz que sem terra não produz, não sai recurso, uai. Já tem 1 ano que nós já está produzindo. Porque aqui praticamente nós somos jogados, aqui e esquece, fica um bom tempo esquecido. Imagina uma pessoa começando a corrigir um solo exaurido durante 50 anos de exploração. Assentamentos, por exemplo, feito em cima de terra que já foi cana no passado, né? Como é que você espera que o agricultor, pelo mais apoio que dê o Estado, que dê os órgãos responsáveis pelo agricultor, por mais vontade que esse agricultor tenha de produzir, é difícil tirar algo de um elemento que já está na UTI, entendeu? Nem o profissional, com toda a técnica, consegue produzir. Isso depende muito da tecnologia que é posta em prática pelo agricultor que é assentado, do que ele vem absorver com o trabalho que é feito de capacitação pelos profissionais nossos, pela assistência técnica que o ITESP acaba fornecendo. A terra está muito cansada, muito desgastante, porque há 10, 20, 30 anos atrás o fazendeiro estava só tirando e não colocava nada na terra de volta, Mas quando eu comecei com esse café aqui, a turma do IP deve informar melhor para vocês, eles tiraram o laço do solo e deu uma coisa, agora tirando já está dando outra coisa bem mais diferente, Porque eu estou entrando com adubo orgânico, todo bagaço que fica aqui, eu não queimo, não estou destruindo nada dela, então tudo que eu tiro um pouco, mas reponho outro. Naquele sistema antigo, a gente não consegue se desenvolver mais, Tem que procurar a tecnologia moderna, Então, aí despertou, através dessas reuniões e dessas orientações técnicas, O ano passado, por esse tempo, eu estava aí com uma produção de 50 a 60 litros de leite, Aí esse ano eu estou de 90 a 100 litros de leite, a produção dia. Comecei com uma hortazinha pequena ali, perto desses pés de coco. Meu irmão chegou e falou, vamos fazer um canteiro para nós sobreviver aqui, comer, Para não comprar fora.
Aí fizemos 2 canteiros, depois fizemos uma estufazinha de saco de nalho. Aí na primeira feira do assentado que teve ali em Mirante, nós fomos convidados, levamos verdura, vendemos. Aí começamos a expandir. E fomos indo, hoje está no que está, né? De tudo nós pronto aí. Por essas áreas terem sido degradadas mesmo pelo latifúndio, né? E aí você vê que um lugar que tinha 100 famílias hoje tem 5.000, a pequena agricultura familiar, a pequena propriedade é que vai resgatar e reestruturar essa área, esse espaço físico que ficou tão degradado. E o ITESP vem trabalhando com isso, tem uma parceria com a Duke Energy. Hoje nós temos com quase 300 e poucos hectares já reflorestados, estamos trabalhando com sistemas de agroflorestas. São previstos a implantação de 1.900 hectares em sistemas agroflorestais, com a utilização aproximada de 10 milhões de mudas florestais nativas. Os trabalhos já envolvem centenas de famílias da região, propiciando aí um significativo ganho em termos de renda e em qualidade ambiental. Hoje, o Pontal conta com uma rede de organizações governamentais, não governamentais e empresas que trabalham pela recuperação ambiental. Os assentados têm papel decisivo, recebem orientações e as mudas de espécies nativas. Diversas ações visam a formação de corredores ecológicos. Existe um propósito, eles têm um propósito, que é dar certo. Eles querem dar certo no lote deles e nós queremos dar certo com a conservação. Nós temos objetivos muito claros. Então, através de reuniões participativas, nós chegamos à conclusão de que era fácil trabalhar junto por uma questão comum, que seria a melhoria do ambiente. Nós puxando para o lado da conservação e eles puxando para o lado da melhoria dos lotes para que sejam viáveis a longo prazo e que eles tenham sustentabilidade. Nesse trabalho de recuperação ambiental, o Parque Estadual do Morro do Diabo tem um papel fundamental. O último grande remanescente da floresta, que cobria grande parte do interior do estado de São Paulo, o parque guarda uma amostra dos ecossistemas originais da região. Um laboratório vivo para pesquisas científicas e experiências para o desenvolvimento sustentável. É o grande refúgio para o mico-leão preto. Com o trabalho de conservação desta espécie ameaçada de extinção, nasceu o Instituto de Pesquisas Ecológicas, um importante parceiro na gestão do parque. Então eu vim com essa missão muito específica de tentar descobrir a espécie fora da unidade de conservação. Descobrimos mais 8 populações de mico totalmente isoladas do parque. A descoberta desses animais fora do Morro do Diabo reforçou a ideia e a necessidade desses corredores ecológicos ligando essas unidades de floresta isoladas na paisagem. Para conseguir sustentabilidade, é preciso água. Os rios do Pontal só voltarão a fornecê-la em quantidade suficiente com a recuperação das matas em suas margens. A proposta é combinar corredores ligando os fragmentos florestais, recuperação das matas ao longo dos rios e criação de pequenas ilhas de floresta. Esses corredores e trampolins ecológicos vão permitir a circulação de insetos, aves e outros animais, ajudando na recuperação ambiental. Como é que se aumenta a quantidade de pequenos pontos verdes em paisagem com gente? Tentar envolver o homem para adotar essa ideia de quintal agroflorestal. Agroflorestal por quê? É um quintal que ele faz um pouquinho de agricultura, né, que ele planta seu milho, que ele planta a sua mandioca, que ele planta o seu arroz, o seu feijão, e que ele planta também as árvores. E principalmente árvores que atraiam algumas espécies de fauna, né? O café com floresta, eu acho que é uma das melhores produções para o assentado. Aqui dentro do terreno do café, eu planto milho e planto feijão. E planto no meio abóbora, melancia, quiabo, maxixe. Isso aqui se torna uma horta. Tem as árvores aí, tem muita árvore que não é frutífica a ser humano, mas é frutífica pro pássaro, para criação, né? E eu tenho várias delas aí, então além de eu ter isso aí também, eu estou contribuindo com o meio ambiente, estou fazendo um pouquinho daquilo que meu pai há 40 anos atrás destruiu.
que foi as matas que nós tínhamos, as grandes reservas. E meus próprios pais ajudou a destruir mesmo, né? Então hoje eu tenho que construir pelo menos 1%. Enquanto o pequeno agricultor dá a sua contribuição, os grandes fazendeiros ainda não obedecem à legislação, que determina a existência de uma reserva de 20% de matas. A lei que obriga as propriedades terem reserva legal, ela data mais de 40 anos. Durante todo esse período, o proprietário rural explorou indevidamente essas áreas. Não tem reserva legal, explora também até mesmo a área de preservação permanente. Continuam com a mesma mentalidade de sempre, que é a exploração da terra, né? Não tem consciência de que o que estão fazendo vai prejudicar a sua própria propriedade do ponto de vista econômico. Preservar uma terra igual essa aqui, plana, apta a desenvolver riqueza, alimento, trabalho, isso é uma estupidez. Acho que chegou a hora do proprietário rural ele dar a sua contribuição agora. Existe a lei, ela está aí para ser cumprida. Nós não vamos dar folga enquanto nós não conseguimos a averbação da reserva legal dessas propriedades. O meio ambiente não é aquilo que nós herdamos dos nossos pais, né? E sim o que nós tomamos emprestado dos nossos filhos, né? Nós não temos o direito de legar para as futuras gerações um ambiente, uma paisagem arrasada como a que nós estamos legando. Depois de toda a destruição do ambiente no Pontal do Paranapanema, entra em operação a última herança da ditadura militar, a usina de Porto Primavera. Após 20 anos de construção, sucessivas interrupções, denúncias de desvios e superfaturamento, seu custo ultrapassou 10 bilhões de dólares. A usina, hoje chamada Sérgio Mota, é a segunda mais cara do país. Os impactos ambientais e sociais são imensos e continuam crescendo. Porto Primavera começou a ser construída sem estudo de impacto ambiental. O estudo foi feito durante a construção. Mas ainda bem que foi feito esse estudo, porque foi com base nesse estudo de impacto ambiental que nós conseguimos, eu digo o Ministério Público e toda a comunidade da região, que nós conseguimos algumas compensações ambientais. O reservatório da usina cobre uma imensa área, parte dela com menos de 1 metro de profundidade. Durante o enchimento, foi realizada uma operação de salvamento de animais. O lago destruiu um dos ecossistemas mais ricos do Brasil, uma zona de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, com algumas características do Pantanal Mato-Grossense. Do lado paulista, submergiu a maior parte do que restava da cobertura natural da Lagoa São Paulo. No Mato Grosso do Sul, onde a margem do Rio Paraná tem uma declividade menor, o lago cobriu uma região muito maior. Antes aí, ocorriam cheias anuais que asseguravam a preservação do ambiente natural de extensa faixa de terras úmidas, com grande diversidade biológica. Hoje, provavelmente, essa usina não teria sido construída porque a relação custo-benefício é muito baixa. Inundou uma área muito extensa para geração de pouca energia, que é uma das energias mais caras do planeta. Você pode ter uma ideia, Itaipu inundou 3 vezes menos e produz 7 vezes mais. Além da destruição dos ecossistemas naturais, o reservatório da usina afetou a maioria dos poços de abastecimento de água. Parte das encostas marginais está desmoronando. A erosão avança nas ilhas abaixo da barragem. E a fauna aquática foi seriamente alterada, causando prejuízo na atividade pesqueira. O passivo ambiental é muito grande. Não há dinheiro que consiga reverter essa situação. Hoje, no Pontal do Paranapanema, resta menos de 2% do ecossistema original, um dos mais ameaçados do mundo. A terra está exaurida e a região é uma das mais pobres do estado. 80% da terra ainda permanece concentrada na mão de 60 fazendeiros. Após anos de conflitos sociais,
10% das terras griladas foi reconquistada e utilizada para assentamentos. Quando vê todo mundo com seu pedacinho de terra, aí nosso sonho vai ter realizado. É muito bom, é de não ver nenhum latifúndio com tanta terra. E hoje eu tô aqui sabendo que eu tô no que é meu, né? Graças a Deus. Tem ainda algumas dificuldades, mas só que a gente supera e supera com alegria, né? Porque você tá no que é seu.